Fala pessoal, vou mostrar aqui certinho no meu computador como é que eu fiz a questão da lei seca e das questões, tá? Para ilustrar melhor, fazer o fechamento dos vídeos que eu fiz até agora. Então eu comprei esse material, foi um material que foi só do TJ. Então era assim, ó, tinha as metas, tá? E aí tinha qual é o foco e o que eu ia ver, ó, por exemplo, a parte inicial da Constituição Federal, demanda, além de interpretação, aí leia com bastante atenção, eles já davam um direcionamento do que eu ia ler, ó, artigo 1 ao artigo 11, e o que era importante cada tópico, e também eles traziam um pouco de doutrina, ó. Tipo, saiba o que é norma de eficácia contida, aquela classificação do José Afonso da Silva. Se eu não soubesse o que era isso aqui, de repente eu olharia no PDF da estratégia, entendeu? Se eu julgasse que fosse muito necessário. Caso contrário, iria direto para a lei seca. Na maioria dos casos, eu fui direto para a lei seca, tá? Então, como que eu fiz? Aqui na meta 1, por exemplo, ela era o artigo 1 ao 11 e as questões. Aí eu baixei a Constituição, igual eu falei para vocês, né? E utilizei o arquivo digital. Aqui no caso, eu tinha essa legislação facilitada, que era de carreiras policiais, da época que eu estudei para PF. Então, eu acabei utilizando esse material aqui, que já tem, ela vem meio grifadinha, vem organizada. Ou então, eu utilizei o caderno de lei seca, aquele material físico, aquele cadernão amarelinho que eu mostrei para vocês. Provavelmente eu utilizei aquele lá, por isso que não está grifado aqui. Aí depois de ver a lei seca para revisar, né? Aí dependia, por exemplo, se fosse um assunto que eu já tivesse domínio, eu nem vinha para essa lei seca aqui. Eu já ia direto para as questões. Vocês viram aqui que aqui eles têm a questões de fixação da meta 1. Aí eu ia lá nesse material de questões e fazia as questões. Então, é aquela divisão que eu falei para vocês no vídeo 1 primeiro. Se eu tivesse domínio do assunto, eu ia direto para as questões. E aí via lei seca pontual, nas coisas que eu errei, nas coisas que eu julgasse necessário. Caso eu não tivesse domínio, aí eu ia para a lei seca e depois vinha aqui para as questões. Sobre as questões, esse detalhamento eu fiz no vídeo 1, tá, pessoal? Estou só pincelando. Agora, sobre as questões, que é o objetivo principal desse vídeo, qual foi a crítica que eu fiz para vocês desse material? Aqui não tem comentários, tem só o gabarito, ó. No final, eles colocavam o gabarito. Qual o problema disso? Eu não sei o porquê dos meus erros, eu não sei o comentário. Então, como que eu fazia quando eu errava, né? Ou quando eu acertava e tinha dúvida mesmo assim na questão? Eu jogava aqui no TEC. Ó, apresentar para vocês o site do TEC. Para quem não conhece, essa é a página inicial. Você vai aqui em questões e você vai buscar a questão. Colava aqui, olha o trabalho que eu tinha, né? Apaga aqui uma letra que aí aparece buscar. Todas as questões que eu errei, eu tinha que fazer isso. Tá entendendo? Ou eu jogava no Google, mas aqui é melhor o buscador, porque no Google vai direcionar para que concursos, a maioria das buscas. Aqui eu já vou direto no TEC, que é onde eu tenho material pago, entendeu? Aí aqui eu respondia conforme eu tinha respondido lá no material. Aí eu marquei letra A, mas vamos supor, eu acertei, mas vamos supor que eu fiquei em dúvida na letra E, eu quero saber o porquê que não era letra E. Aí eu entrava aqui no TEC e olhava a fundamentação, por que não era letra E. Ah, porque ele queria a incorreta, né? E por que a E tá correta? Aí tá aqui, ó, artigo 8 da CF. Aí, o que eu ia falar para vocês? O que é bom aqui? Além de você saber a fundamentação das respostas, você revisa a lei seca. Igual eu falei para vocês, direito constitucional era uma matéria que eu tinha domínio, eu não ia ficar lendo a lei, não ia ficar lendo a Constituição.
eu dava preferência para as questões, mas aí as que eu errava, eu já olhava aqui, entendeu? Eu já garantia uma revisão da lei seca, da revisão da Constituição, por exemplo, aqui nessa hora aqui de ver o comentário, entendeu? Já ia aqui. Caso eu não sanasse as minhas dúvidas aqui, eu ia aqui, ó, fórum de discussão. Aí aqui tá os concurseiros, ó. Aí tem a galera que eles fazem esquema, relembram outras coisas, coisas que podem confundir. Então fazia isso, mas a priori sempre aqui mesmo. Já sanava tudo aqui no do professor e já vazava, voltava lá pro material logo para fazer mais questões, entendeu? Quanto mais questões melhor, o quanto antes você resolver todas as dúvidas que você teve, melhor. Então, é o que eu falei para vocês. Eu olhava, se eu tivesse dúvida ou tivesse errado a questão, eu olhava aqui no TEC, o comentário do professor, não consegui resolver aqui, aí ia pro fórum aqui dos concurseiros, não consegui resolver aqui, aí eu jogava no Google, tentava achar uma resposta rápida para sanar minha dúvida. Em último caso, eu abri o meu PDF e procurava no PDF do Estratégia sanar a minha dúvida daquele ponto em questão. Aí, como vocês não vão ter o material, lembrando que essa estratégia que eu estou mostrando para vocês é uma estratégia de pós-edital. No pré-edital, vocês vão ter mais tempo para estudar, ver os pontos com mais calma. Isso aqui é uma técnica do desespero, uma coisa para você fechar o máximo de questões em pouco tempo, entendeu? E basicamente para pessoas que já têm a bagagem de estudo. Para concurseiros iniciantes, depois eu vou fazer uns vídeos específicos para vocês que estão começando, que estão em pré-edital, né, que estão montando a base de vocês de estudo. Eu vou fazer alguns vídeos para ajudar a galera, tá bom? Mas esse aqui é uma estratégia, a estratégia que eu usei já em pós-edital. Bom, esse aqui é o TEC. Para quem não tem o material lá dos 60 metros, que vai ser o que a maioria das pessoas, né, lógico, porque esse foi um material específico só do TJ, vamos supor que você vai fazer o concurso do TRT de Minas. Você iria, saiu o edital, você iria aqui, ó, tá vendo? Guias, tá aqui, ó, o próprio TEC faz os guias, tem até da OAB, ó, ele faz os guias dos concursos. O que é isso aqui? São cadernos de questões. E acho que o TEC tem PDF também, tem aulas. Por exemplo, aqui você vai fazer de técnico judiciário. Acessar. Ó, aqui tem toda a informação do concurso, quem é a banca, qual é a banca. Ó, ainda não está disponível, eles estão montando ainda. Não. Vamos colocar o do TJ para vocês verem como foi o do TJMS. Ó, esse era o caderno do TJ, tá vendo? Que o TEC fez. Ó, você acessa aqui, aí tá aqui, ó. Português, tem 1.300 questões, é um caderno com 1.300 questões para você fazer só questões da FGV, de português, de acordo com o edital, já tá filtrado as questões, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui vamos ver português, vamos salvar, clique aqui para acessá-lo. Ó, esse aqui que é o índice que eu falei para vocês, ó. Esse é o índice. Mas vamos para os filtros primeiro. Configurações, você vê o filtro que eles utilizaram. Assunto, eles colocaram vários assuntos, colocaram concurso de nível superior, porque eu abri a pasta de analista, né? FGV, aí eles colocaram aqui, ó, remover anuladas, desatualizadas e questões sem comentários. Aí se quiser configuração de filtro que eles colocam, para incluir as questões de 2022 necessariamente. Enfim, esse aqui é um vídeo depois só sobre filtro, tá? Mexendo, fuçando na plataforma, vocês vão aprender muita coisa também. Aí aqui, ó, índice.
Aqui no índice, vocês vão clicar nessa setinha e vai aparecer a divisão da FGV. Olha só que bacana. Aqui vocês viram que eles não filtraram por ano, né? Vamos ver aqui se eles filtraram por ano. Não. Só esse aqui que ele filtrou, mas acho que foi para incluir necessariamente as questões desse ano. Olha só, 1.343 questões de português da FGV. Como é que você vai fazer? Ó? Exibir distribuição de questões, quantidade. Aqui tem um percentual também, ó, que legal. 5% de ortografia, morfologia, 19%. Tudo isso aqui é o percentual de questões da FGV. Dá para você saber tudinho qual a ordem de preferência da banca. Tá aqui, eu coloquei por ordem de relevância, ó. Do mais cobrado para o menos cobrado. Primeiro lugar, interpretação. Segundo lugar, pontuação, concordância. Então, assim, sabendo disso aqui, pessoal, aqui é número de questões, aqui é percentualmente, né? Sabendo disso aqui, você vai estudar uma aula, é porque esses aqui são temas mais isolados, vamos pegar um tema grande aqui, né? Ó, por exemplo, essa parte aqui de classes gramaticais, ó, vícios de linguagem. Você vai pegar uma aula de vícios de linguagem para estudar? Não vai, entendeu? 1%, 1,64%, você não vai pegar isso aqui. Você vai pegar e vai fazer um corte aqui, ó, de, sei lá, 5% para cima. Ó. Se você ficar muito bom nisso aqui, já tá ótimo, entendeu? Montar um caderno de questão só com isso aqui, entendeu? Se você quiser incluir um pouco mais, ó, pega aqui, ó. Monta um caderno de questões, faz o cálculo, veja quanto tempo você demora para fazer questões. Por exemplo, português eu demoro 5 minutos, 6 minutos por questões. Veja, em 1 hora você faz quantas questões de português? Aí você quer estudar 6 horas por dia no pós-edital. Aí português você vai estudar tantas vezes por semana, aí vai dar tantas horas por semana só de português. Quantas questões que dá para fazer nesses 2 meses só de português? Aí você vai fazendo por matéria. Aí você monta um caderno com essa quantidade aproximada, entendeu? Porque aí quando você montar um caderno, ele vai manter essa proporcionalidade aqui, entendeu? Vou mostrar para vocês, porque aqui já é o guia pronto que eles fizeram. Só que é um guia muito grande, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que esse guia é muito grande. São 1.000 e poucas questões só de português. Não dá tempo, entendeu? A gente tem que ser realista no pós-edital. Os meus cadernos que eu montei, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. É porque eu atualizei depois, mas olha aqui, ó. 300 questões, 300, 200, 284, entendeu? Tinha umas que tinha menos, porque realmente não tinha questão da FGV. E como era pouquinho, eu queria fazer pelo menos essas 15. Então, era isso, ó. Sprint final. Ó, de português eu coloquei 524. Entendeu? Tá zerado aqui, depois eu zerei tudo. Mas assim, pessoal, esse aqui é o ouro, entendeu? Não é PDF, ficar relendo a aula, relendo o grifo. Não, você tem que ficar muito bom nisso aqui. Você tem que ficar muito bom nesse histórico de cobrança da banca. Como é que eu montava meus cadernos? Eu colocava aqui, ó, filtrar questões. Eu não utilizei esse guia, tá, pessoal? Porque esse guia ele tem muita questão dentro dele. Eu preferi fazer personalizado. Depois talvez eu possa fazer um vídeo só sobre isso mais pra frente. Mas vou mostrar pra vocês por cima como que eu fiz. Ó,
Aqui você vai clicar em filtrar questões, vai aparecer aquele balãozinho lá, eu coloquei sim. Aí aqui, por exemplo, constitucional, ó. Direito constitucional, você clica na pastinha. Pode colocar todo o conteúdo? Pode colocar todo o conteúdo. Mas eu coloquei só o que caía para mim, porque como eu tô num pós-edital, eu tenho que dar preferência por só o que cai para mim, certo? Então eu olhava lá no edital, quais os tópicos que caía para mim, e ia marcando, ó. Ia mais ou menos até aqui o edital do TJ. Defesa do Estado acho que não caiu, tributação também não, ordem econômica, controle caiu. Eu acho que basicamente, isso aqui são as constituições estaduais. Basicamente era isso aqui, pessoal. Aí a banca, já coloca a banca do seu concurso. Isso aqui você vai fazendo por matéria, tá? Não filtrava por órgão, filtrava por ano. Pegava as mais recentes. Eu quero saber qual é o histórico de cobrança da FGV nos últimos 5 anos. Ou se tiver muita questão, 1, 2, 3, 4, 5. Como constitucional cai na maioria dos concursos, tem muita questão, entendeu? Então, eu colocaria menos, por exemplo. Pegaria ali os últimos 4 anos, ou os últimos 3 anos, ó. Cara, você vai fazer só questão recente, entendeu? Dos últimos 3 anos para lá. E pode pegar 4 anos, de repente, fazer questões. Vou deixar 4 e eu explico para vocês ali na hora. Aí aqui opções, eu coloquei. Esses foram os filtros que eu utilizei, tá, pessoal? Tô mostrando para vocês como é que eu fiz. Aí eu removia as desatualizadas. Eu deixava sem comentários, porque mesmo sem comentário, ela não é comentada do professor, mas ela é comentada pelos alunos. Então dá para olhar e dá para eu pesquisar também a resposta. Então eu removia só as desatualizadas mesmo, tá? Aí olha só, tem 510. Ai, não é aqui que monta o caderno. Mas eu vou mostrar para vocês. Essa parte aqui, ó, eu filtrei tudinho. Eu poderia sair fazendo aqui as questões, tá? Por exemplo, vamos supor que eu queria fazer só teoria geral. Aí aparecer só as questões de teoria geral aqui, aí eu ia fazer 10 questões. Eu tô meio ruim nesse assunto, quero fazer 10 questões. Mas não é aqui, gente, desculpa. Para montar o caderno, deixa eu lembrar aqui, acho que é aqui questões, aqui novo caderno, aí é aqui, ó, vamos fazer rapidão, eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, eu vou fazer e vou começar de novo. Ó, pessoal, incluí algumas coisas que eu não sei se eu tinha incluído lá, a ordem social e tal, coloquei os assuntos do TJ. Ó, no 1, 2, 3, 4, nos últimos 4 anos, tem 589 questões de constitucional. Tá? Aí aqui, ó, quando você clica aqui, você consegue criar um caderno da quantidade que você quiser. Calcula o tempo que você demora para resolver questões, vê o tempo que você vai estudar na semana, aquilo que eu falei para vocês antes. E você vai criar um caderno com a quantidade que você quer. Aqui você coloca mais recentes, para você fazer eles colocarem as questões mais recentes primeiro. E aí, cara, eles vão fazer um caderno de questões com o balanceamento daquele índice que eu mostrei para vocês. Olha aqui, por exemplo, como a organização dos poderes é 26% de relevância para a FGV, né? Tem 158 questões no banco de questões dela. Eles colocaram 71 aqui para mim. Tá vendo que eles vão obedecer mais ou menos a ordem de relevância? Mais ou menos a ordem de relevância. Eles vão colocar o que cobra mais, entendeu? Eles vão colocar nessa sequência. Aí, ó, fechou 350.
Aí aqui você vai salvar, pode criar uma pasta nova ou colocar, vou salvar aqui na minha pastinha de Direito Constitucional, gerar caderno. Ah, você poderia gerar vários cadernos também aqui, ó, gerar cadernos em série, dá pra, se eu clicar em gerar, ele vai fechar essa tela aqui. Aqui, se eu clicar aqui, se eu ticar essa caixinha aqui, ele vai manter essa tela para eu criar outro caderno. Vamos supor que eu queira criar um caderno de cada ano. Aí eu ia tirar os anos aqui e ia colocar um por um. Mas vamos gerar isso aqui. Gerar esse caderno sem ser em série. Ó, gerou o meu caderno, 350 questões da FGV, ó. Vamos ver o índice. Olha só o índice, gente. É isso aqui que eu tô falando pra vocês. O que é mais importante, ó. Tá aqui. Esses 4. Esse aqui é o suprassumo. É aqui que você tem que se matar e dar preferência para essas questões, entendeu? A ordem social, aí vai da pegada do concurso. Por exemplo, o concurso do TJ, eu acho que não tende a cair muito alguns temas aqui da ordem social. Mas pode ser que caia bastante, seguridade. Vamos ver aqui, ó. Aí o legal é isso aqui, ó. Por exemplo, lá na meta 1, que eu estudei, e aí eu fiz revisões, por exemplo, lá no planejamento do TJ, desse material que eu comprei, eram mais ou menos 7 metas, aí tinha um dia de revisão. Eu ficava mais ou menos 2 dias fazendo revisão, só aqui no TEC, sem ser essas questões deles aqui. Eu ia pro TEC e fazia revisões aqui, devorando essas questões aqui, entendeu? Mas aí eu ia na ordem que eu estudei. Por exemplo, o primeiro tema lá foi princípios e garantias, né? Aí eu vim aqui, resolvi essas 2 questões, e aí já entrava aqui um pouquinho em direitos e garantias fundamentais. Aí a cada bloco de revisão, eu ia avançando aqui nessas questões, e aí eu fiz mais ou menos uma divisão de quantidade, quantas questões que eu ia fazer por revisão. Deixa eu ver se eu abro aqui minha planilha para vocês verem. Planilha. É isso aqui, ó. Eu criei uma planilha com aquele índice que eu falei para vocês, ó. Eu grifei qual que era mais importante, ó. Coloquei aqui de direito penal, qual que era acima de 5%, esses que estão em rosa mais escuro, ó. Aí dentro deles, eu olhava o que caía mais, ó, fato típico, conduta. Aí vamos supor que eu não sabia o que era fato, não tinha muita segurança nesse tema. Aí eu olhei, por exemplo, penal é uma matéria que era meu ponto fraco. Eu olhei algumas videoaulas do Estratégia, eu olhei PDF, entendeu? Fui pontualmente, porque era muito relevante, era 20% das questões da FGV era só sobre teoria do crime. Então, isso aqui eu fui atrás do conteúdo, entendeu? Mas muita coisa também, por exemplo, não ia atrás de aplicação da pena, fiz só questões, olhei o Código Penal, porque a maioria desse tema aqui é literalidade mesmo, cai só o que está no Código Penal. E assim, a maioria foi lei seca mesmo, pessoal, peguei só lei seca mesmo, das penas eu vi um pouquinho de videoaula também, é porque penal era um calo, né? Enfim, aí aqui eu organizei minha revisão. Aqui, ó, isso aqui é a revisão, foi um bloco de revisão que eu fiz. Isso aqui foi outro dia. Era assim, era 7 metas e um bloco, 7 metas e um bloco, 7 metas e um bloco. Só fazendo questões lá no TEC. E eu organizava como? É porque aqui eu andei editando algumas coisas. Ó, no final eu fiz uma revisão geral. Mas assim, eu pegava e olhava o universo de questões e colocava quantas questões que eu queria fazer naquele bloco. Eu queria fazer 150 questões. Aí eu colocava a quantidade de questões por matéria que eu ia fazer. Porque senão você se empolga, chega aqui, você
por exemplo, tem direitos e garantias fundamentais, tem 70 questões. Você vai querer exterminar isso aqui e não vai dar tempo, entendeu? Então você tem que sacrificar e ver a quantidade de questões que você vai fazer naquele dia, entendeu? Eu passava cerca de 2 a 3 dias fazendo só revisão, que é essas baterias de questões no TEC, né? Nos outros dias é o que eu falei para você, lei seca e questões de fixação que eu fiz aqui daquele material que eu comprei. Mas para quem não tem o material, fica só nisso aqui, gente. Só nisso aqui e lei seca. Se organiza, faz um cronograma com base nesse índice, faz um cronograma de cada matéria, quais os mais cobrados e separa os dias para ir fazendo questões. Hoje eu vou fazer direitos e garantias fundamentais, eu vou fazer, 40 questões. É porque parece que é pouca questão, mas cada questão você vai resolver, vai olhar os comentários do professor, talvez vai revisar a lei seca, você vai aprendendo a cada questão. E aí eu vou explicar para vocês já por que você deve olhar o comentário a cada questão e não ligar para a questão de percentual de acerto e tal. Mas enfim, então, por exemplo, vamos supor que eu demore 6 minutos para fazer uma questão. Eu faço em 2 minutos a questão, mas eu vou demorar um pouquinho para olhar comentário, para dar uma revisada na lei seca e tal. Acho que para condicionar é muito. Vamos colocar 4 minutos por questão. Vamos supor que eu queira fazer 50. Já dá 200 minutos. Dá 3 horas, 3,3 horas. Gente, vocês estão vendo como não é fácil? Se você for estudar 6 horas líquidas no dia, só essa brincadeira de 50 questões de condicional já vai dar meio dia para você. Mais de meio dia de estudo, entendeu? Então não dá para fazer todas as questões, porque você vai ter ali 60 dias. Então você tem que montar um cronograma de 60 dias para rodar nessas matérias e dar preferência para essas que são mais cobradas. Entendeu, pessoal? Eu acho que tá dando para compreender, né? Por exemplo, eu tô na meta 1. Aí tal, fiz 7 metas, meta 1, 2, 3, 4, aí chegou no dia da revisão. Aí eu quero revisar isso aqui, princípios e garantias. Dá para você ir direto, entendeu? Você já começa do tópico de princípios, tá vendo o assunto? Você já vai direto, aí você vai resolvendo as questões, tinha só 2, né? Aí ele foi pro próximo, direitos e garantias fundamentais. Então, assim, ele fica na ordem. E aqui dá para você avançar por tópico também, o tópico seguinte. Vai pro, organização do Estado. Porque dentro de direitos e garantias fundamentais tem uma subdivisão, quer ver? Aqui, características, tal. Aí ele vai nesses tópicos aqui, Dá para ir pulando por tópico. Tá bom, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre o TEC. Eu acho que tá bem explicado, né? Como é que dá para fazer esse direcionamento da banca, o que a banca gosta. E para você saber focar em quais assuntos você vai focar no edital. Lembrando que não dá tempo de fazer todas as questões, então você vai ter que se organizar para fazer uma quantidade aqui, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Assistam com calma, todos esses vídeos vão para o meu YouTube para vocês poderem assistir lá, anotando, pausando, tá bom? E sobre a questão de fazer as questões sem ligar para percentual de acerto. Eu queria conversar com vocês sobre isso. O que acontece? No decorrer do meu estudo, quando eu comecei a estudar, eu tinha essa dúvida entre fazer as questões e olhar o comentário ou fazer diretão e deixar para olhar no final. O que acontecia? Eu fazia as questões diretão, como se fosse uma prova, né? Fazia lá, por exemplo, no PDF da estratégia.
via a aula, teoria da aula, grifando e tal, sem fazer resumo. Aí no final eu ia fazer as questões de fixação do PDF. Aí eu olhava o gabarito e olhava as que eu errei. Só que eu já não lembrava mais. Vamos supor que eu fiz 30 questões. Eu não lembrava mais o raciocínio da questão que eu errei. Eu tinha que voltar na questão e ler de novo a questão. Então, assim, gente, perdia muito tempo para eu retomar esse raciocínio. Eu perdia as lacunas que tinha ficado nas questões que eu acertei, porque eu não olhava, se eu acertei eu já nem ligava, eu olhava só as que eu errei. Então, porque vocês sabem, às vezes a gente acerta a questão, mas você não teve firmeza em todas as alternativas. E ali tem umas coisinhas que você pode ter umas dúvidas, que são as lacunas que eu falei para vocês. Então, esse método de fazer questões, a meu ver, é falho, entendeu? E com esse, igual eu falei para vocês, já fiz coach de estudos, mentoria, já participei de alguns, já comprei alguns produtos de métodos de estudos. E o último que o Cristiano Luna que fez, né, que é do Errando a Trave, que é esse curso que eu até postei para vocês essa semana, ele fala do método de... ele tem no canal dele aberto lá vários vídeos também para vocês verem. O modo de fazer questões simulado, que é esse modo que eu falei, de fazer corridão e ver as respostas no final. E o modo aprendizado, que é o modo que eu fiz na minha preparação e que eu faço até hoje, que é resolvendo e olhando o comentário. Resolvendo e olhando o comentário. Aí você vai dizer, mas vai bagunçar o meu percentual de acerto. Porque como a gente geralmente faz as questões na ordem, né? No mesmo assunto. Aí a cada questão você vai aprendendo. Aí, tipo, na outra questão, você acabou de aprender uma coisa que caiu de novo nessa outra questão. Então, você talvez não acertaria, você erraria se você não tivesse visto o comentário da anterior. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo? Mas, gente, não importa isso. Porque o percentual de acerto ele é um parâmetro para ele ser utilizado mais para frente, depois que você estiver bem nas matérias, estiver evoluindo, nem estiver precisando mais olhar tanto os comentários, aí sim eu acho que poderia ser um parâmetro, o percentual de acerto, para você saber se você está bem ou não, entendeu? Para ver se... E assim, mesmo olhando os comentários, tem matéria que é muito difícil, você não vai agregar tanto assim para as outras, entendeu? Para as outras questões. Mas enfim, esqueçam essa questão de percentual de acerto, foquem nas questões, quanto mais melhor. Quantas questões? Então o pessoal posta lá o desafio de fazer 100 questões ao dia. Eu sei que é um ânimo para a pessoa, é um objetivo que ela colocou para se estimular. Mas vocês entendem que quando você for ficar fazendo assim dessa forma, olhando comentários, lendo a lei seca que tem dentro dos comentários para revisar, de repente você tem uma dúvida que você não conseguiu tirar no comentário, você vai ter que dar uma olhadinha rápida no PDF, ou no Google, ou no fórum de dúvidas. Você vai levar muito mais tempo. Isso vai levar um tempo danado. Então, assim, esse parâmetro de quantidade de questões é meio falho, entendeu? O que você tem que saber? Quanto mais, melhor. Vocês viram ali. Tá ali o que a banca gosta, o que ela quer. Tá ali, tá escancarado. Então, se mata de fazer aquilo ali, cai para dentro daquilo ali. E o que eu tenho para dizer também para vocês, desapeguem do material escrito, não fiquem ali tentando decorar, fazendo resumo, desenho, esquema, não sei o que, de teoria, porque o negócio é nas questões, é você se treinar, é você fazer a questão e testar seu conhecimento, puxar aquela memória do conteúdo que você aprendeu através das questões. E aí, gente, você fica maceteado total. Lá na prova, e olha assim que eu não fiz, eu devo ter feito mais ou menos umas 1000 e poucas questões nesses 50 dias, devo ter feito sei lá, não tenho nem noção. Eu não sei quantas questões eu fiz,
porque além do TEC eu fiz naquele material de fixação, né, que eu mostrei para vocês, que não é do TEC, e então não tem esse parâmetro de quantidade de questões, eu não ficava anotando, não ficava perdendo tempo com isso, e eu também não sei meu percentual de acerto. Lógico que você sente que você está mal naquela matéria, né? Aí você sente que está deficiente, porque toda questão que você faz, você está tendo que olhar o comentário, não está acertando nada sem olhar. Então aí você tá faltando a teoria, né? Aí você vai resolver no braço, vai ficar só nos comentários, não vai dar, tá faltando. Então você vai sentir isso. Por isso que eu tô falando, esse vídeo é mais para alunos avançados, que já tem uma bagagem, já estudou a teoria, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre o que eu acho se eu estivesse começando hoje. Como que eu faria, né? Se eu tivesse caído de paraquedas no mundo dos concursos hoje, como que eu começaria a estudar, né? Eu acho legal isso, porque tem muita gente que está começando, está querendo surfar a onda aí dos TRTs. É isso, pessoal. Geralmente dá uma insegurança quando você erra, dá uma insegurança, dá um desespero, dá uma vontade de voltar para o material, dá vontade de agarrar um material. O que eu sempre fazia quando eu estava fazendo questões? Eu sempre deixava folhas de rascunho para eu rascunhar, mesmo de direito, mesmo sem cálculo, para eu escrever o português, para eu fazer um raciocínio, fazer um esquema ali na hora que eu estou fazendo a questão, porque na hora da prova a gente não rabisca a prova, e com material no computador fica difícil. Então sempre deixava uma folha ali por perto, um bloquinho de notas, e rascunhava os meus raciocínios. Mas o que eu ia falar para vocês, dá vontade de voltar para o material escrito, dá vontade de ficar fazendo 1000 resumos, 1000 esquemas. Eu já comecei e parei às vezes fazendo no Word alguma anotação, alguma coisa que eu errei. Mas não façam isso, ainda mais no pós-edital, que eu tô falando do pós-edital. Não façam isso com o edital na praça, porque você tem que devorar as questões. Se você perder tempo fazendo resumo, não vai dar tempo, tá? Então foquem nas questões, quanto mais questões melhor, e você vai poder, fiquem tranquilo, as questões não vão fugir dali, dá para você refazer elas depois, dá para você filtrar só as que você errou, se você quiser refazer, dá para salvar como favoritas, fuçando no TEC vocês vão achar essas coisas, dá para salvar como favoritas, para você colocar num caderninho separado, tipo um caderno de erros, muita gente faz isso. As questões não vão fugir, o conhecimento está todo ali, tenha calma, não fiquem desesperados querendo fazer resumo, porque às vezes o resumo é a cópia do seu PDF. Eu já caí na besteira no início dos meus estudos de resumir doutrina, tipo eu comprei as doutrinas, eu li a doutrina e fazia um resumo no Word. Quando eu fui ver, eu fiquei quase um ano fazendo isso, depois eu vou contar para vocês. Quando eu fui ver, estava praticamente o livro, estava enorme, gigantesco, mesmo no Word. E lógico que eu utilizo esses materiais para fazer uma busca e tal, é ótimo, mas fazendo busca, você faz busca no Google, faz busca no material do PDF, do Estratégia, você não precisa disso, entendeu, gente? É só dar uma busca, um Ctrl F, você acha o que você quiser achar. Mas assim, isso vocês vão adquirir com maturidade, com o tempo. Então as questões é a consolidação do conhecimento, é ali que você vai aprender. Façam errando e marcando e acertando, olhem os comentários, aprendam, não saiam não vão para a próxima questão com dúvida, não vão. Esse é o pior erro que vocês podem cometer, tá bom? Sobre errar e acertar, isso é indiferente. E se você errou, ótimo que você errou. A hora de você errar é agora, é em casa. Ótimo. O que eu pensava? Quando você erra, você gera uma memória emocional mais forte. Então eu falava assim, ótimo que eu errei isso aqui. Pensava, né? Que não vou mais errar isso aqui. Entendeu? Era melhor do que eu ter acertado no chute e talvez minha mente meio que me enganaria para não gravar tanto como no caso de eu ter errado. Entendeu? Eu pensava dessa forma. Então, não pensem nisso, tipo, eu tô errando demais, eu tô acertando demais. Eu vejo às vezes o pessoal no Instagram chorando que
errou, acertou. Isso é indiferente, você está aprendendo. A hora de você errar é em casa. Então, toca o barco, quanto mais questões, melhor, tá? Acho que vou fazer esse mantra aí. Sobre simulados, eu não fiz simulado, tá? Não fiz nenhum simulado. O pessoal lá desse curso que eu fiz fez simulado, eu não fiz, porque o simulado ele é uma amostragem de questões, é como se fosse um sorteio, que é o que a banca faz, né? Ela pega os assuntos e de cada assunto ela tem um banco de questões e ela extrai uma amostra, uma amostragem daquele banco dela. E o simulado é a mesma coisa, só que o simulado, que é feito por cursos ou é feito por outras pessoas, você não sabe como é que eles vão fazer, mais ou menos, se eles vão seguir o jeito da banca ou eles vão extrair aquelas questões do banco da banca. E o banco de questões da banca é o que está no TEC. Então, quanto mais questões no TEC eu fizer, melhor, entendeu? É melhor do que eu me desgastar, ficar 4 horas simulando uma prova que não é uma prova de tempo, né? A prova do TJ não foi uma prova de tempo, dava tempo de fazer as questões tranquilamente, até sobrou um pouquinho de tempo, sair da prova com uns 15 minutos para terminar a prova. Então, assim, não era uma prova de tempo. Eu acho que quando a prova de tempo, que, por exemplo, provas da área fiscal, prova da PF, que você tem que fazer questões de cálculo, aí sim eu acho que compensa fazer o simulado para você treinar o seu tempo. Ou se você estuda para uma carreira jurídica maior, defensoria, delegado e tal, e você está vendo que o tempo está sendo o seu calcanhar de Aquiles, faça um simulado para você se treinar um cenário de prova, ver a questão do tempo, né? Mas no meu caso eu achava que ia ser desgastante fazer o simulado, porque eu ia me colocar confinada 4 horas e meia fazendo questões forçadas e sem poder olhar o comentário, que era horrível para mim, porque eu queria olhar o comentário e eu queria aprender o máximo que eu pudesse aprender antes da prova. Lá na prova, sim, aí eu vou fazer a prova sem olhar nada, né? Óbvio. E é só lá que eu tenho que fazer isso, entendeu? E lá que vai ser relevante o meu percentual de acerto, entendeu? É lá na prova, não é aqui em casa. Então, eu não sei meu percentual de acerto, não sei quantas questões eu fiz, eu sei que eu fiz o máximo de questões que eu pude, direcionada com o que mais caía da banca, e a cada questão era um aprendizado, a cada questão eu dava um salto, entendeu? Foi isso que eu fiz, pessoal, essa foi a minha estratégia de pós-edital, tá? Olha, tá dando uma trabalheira fazer esses vídeos, não se esqueçam de curtir esse vídeo, independente se você estiver assistindo no Instagram ou no YouTube, curtam o vídeo. E se tiver alguma dúvida, me perguntem. E o pessoal iniciante, que eu tô vendo que tem um pessoal que está assistindo também, o pessoal que está começando os estudos, comentem aí o que vocês gostariam que eu contasse da minha trajetória de estudos, o que vocês têm mais dúvidas sobre os materiais, podem perguntar, fiquem à vontade, eu sou bem acessível também no direct, eu converso com todo mundo. Não tenho vergonha assim de falar nada e falo a verdade, indico materiais. Quem quiser saber do pessoal dos 60 metas, eles estão fazendo do MP, podem falar comigo, tá bom, pessoal? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E sobre a prova também, pessoal, lá uma dica na hora da prova e na verdade uma dica na hora das questões. Eu vou falar uma experiência que eu tive. Às vezes você está cansado de estudar e você meio que faz as questões nas coxas, quer marcar logo ou quer marcar sem ler todas as alternativas. Gente, não façam com preguiça, façam com a maior atenção possível. Vai tomar um café, lava o rosto, levanta, faça pausas. Por isso que esse negócio de ficar fazendo tantas questões no dia, tanto não sei o que, com metinha de quantidade de questões, é ruim, porque não é isso que importa. O que importa é o conhecimento. E aí quando você tem meta de questão, você faz a questão igual a sua cara e você não aprende. Aí depois fica postando lá no Instagram, eu errei essa questão, porque no TEC aparece, né? Quantas vezes você errou aquela questão e a data, a alternativa que você marcou.
Ah, eu errei essa questão 5 vezes. Por que que você errou 5 vezes? Porque você não aprendeu com aquela questão. Você não entendeu o raciocínio da questão. Ou o raciocínio da banca, porque às vezes tem o posicionamento da banca, que é um posicionamento isolado, minoritário, mas você vai fazer a prova da banca, então aprenda o posicionamento da banca, entendeu? E no pós-edital isso é ótimo, né? Que você vai estar ali afiado na banca. Lógico que tem questões decoreba, que são exceções, que são questões mal feitas, que é normal a gente errar várias vezes aquela questão. Mas na maioria dos casos você erra de novo porque você não aprendeu com aquela questão, você não fez o dever de casa. Você tinha que ter aprendido aquele assunto antes de passar para a próxima questão. Então, acho que esse exemplo, ele explica bem o que eu estou querendo dizer sobre você extrair o máximo das questões, tá? E sobre não jogar a toalha, não fazer com preguiça, é também isso, levem a sério, levem o estudo a sério, façam as questões como se estivesse fazendo na prova mesmo. E marque, não fique com medo, não fique, ai meu Deus, será que é, será que não é, será que é, será que não é? Vá às vezes pela sua intuição. Às vezes quando a gente passa um olho na questão, vem uma lembrança de uma coisa que você estudou lá em 1900 e não sei quando. Deixa um asterisco ali, deixa aquela questão, aquela afirmativa como meio especial assim, dá uma passada de olho nas outras, porque às vezes você vai lendo as outras e a banca vai te enganando. Mas anote mais ou menos ali, faça um asterisco naquela que te chamou a atenção desde o início. Geralmente é aquela lá a resposta. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Ou às vezes também tem umas que estão mais completas, né? Aí você vai realmente marcar a outra. Então, assim, algumas sacadas de prova, né? E coisas de questão, assim, que às vezes fazendo questões eu percebi isso, às vezes pelo cansaço, a gente quer marcar logo e passar para a próxima questão, não quer olhar o comentário. Gente, façam com zelo, façam as questões com capricho. Elas são assim surreal. E questão de cálculo, então nem se fala, né, gente? A prática leva à excelência, né? Tem muita questão assim para a gente aprender. Desde a prova da PF, eu lembro assim que um dos meus erros da época da PF foi não ter feito tantas questões. Eu fechei o edital, fechei o material teórico da prova da PF, de agente, mas devido ao tempo exíguo, né, eu estudei durante 6 meses só para esse concurso, não deu tempo e na época também eu não tinha essa noção de fazer questões, como é que era para fazer, não tinha esse direcionamento e tal. Enfim, não tinha feito essa consultoria, né, que eu fiz agora no EAT, onde eu aprendi muito sobre estudo, sobre tudo. Mas a minha falha assim, principal foi ter estudado coisas de direito, que eu já tinha base, foi ter visto o PDF. E a segunda questão foi o fato de eu não ter feito tantas questões. Foi totalmente e depois quando a gente faz prova, é legal a gente fazer, e se você não passou no TJ, eu já te falo isso também. Faça um balanceamento do que você foi mal, tente analisar, pensar por que você foi mal, você não fez tanta questão, você ficou vendo material teórico demais. Faça um balanceamento aí de como foi, entendeu? Que aí você vai aprender com aquilo. É igual as questões. Você tem que tirar algo daquilo ali, entendeu? Aquilo ali tem algo para te ensinar, entendeu? Seja humilde, seja esforçado, seja disciplinado e caprichoso. Não jogue a toalha, tenha calma, respire. A hora de errar é agora, a hora de errar é agora. E não fique sofrendo também com a reprovação. Aquilo lá passou, foi uma prova. O que importa é daqui para frente. Bola para frente e vamos fazer acontecer, pessoal. Vamos fazer acontecer. Eu estou estudando, sou concurseira, estou estudando para outros concursos e estou aí na jornada junto com vocês, tá bom? O que eu puder ajudar, eu vou ajudar e vou postar depois uns vídeos para quem está começando, tá bom? Até mais, a gente vai se falando.